Olá, vamos agora fazer a nossa segunda aula de eletricidade, lembrando a primeira, onde nós vimos as cargas estáticas. Quando eu tenho uma configuração de carga, ela gera no espaço ao seu redor uma propriedade, que é o campo elétrico, e essa propriedade é interessante porque cargas colocadas nesse espaço sentirão uma força devido à presença daquela distribuição de carga original. E nós caracterizamos diferentes pontos do espaço onde o campo existe como tendo diferentes potenciais, e falei que é a diferença de potencial que faz as cargas realmente mudar. Essa é uma forma de olhar, o que movimenta as cargas de um ponto do espaço ao outro é a existência de uma diferença potencial. Mas nós não tocamos, não fizemos cargas se movimentarem na última aula. Agora, nessa segunda aula, nós vamos estudar as cargas em movimento. Então essa é a parte da eletricidade onde nós vamos fazer as cargas se moverem. Então é uma parte da eletricidade que chama-se eletrodinâmica. Por quê? Porque as cargas estão realmente se movimentando. Tá certo? E nós temos, da mesma maneira que nós aprendemos lá a olhar um pouquinho algumas características das cargas paradas, estáticas, nós vamos agora aprender a olhar um pouquinho das cargas em movimento. A matéria como um todo é neutra, não é? E nós vimos que quem se movimenta, na verdade, são os elétrons de um lado para outro. Então vamos começar aqui imaginando que eu tenho um determinado sistema capaz de conduzir cargas. Não é todo material que conduz cargas. Na verdade, nós temos duas classes de materiais. Os condutores, que permitem o movimento de carga, e os isolantes, que não permitem o movimento de carga. Tá certo? Isso devido ao fato de como que os elétrons estão presos aos seus núcleos. Se estiverem muito presos, esse é um sistema isolante. Se estiverem pouco presos, praticamente livres, esse é o condutor. E existe aí, na verdade, um ponto intermediário, que são os semicondutores, que nós vamos falar um pouquinho depois. Mas agora o que nós vamos fazer é o seguinte: imagine que eu tenho aqui um meio que é capaz de conduzir cargas. Então aqui nós temos cargas se movimentando de uma maneira ou de outra, tá bom? Claro que existe uma causa, e essas cargas estão se movimentando. E para poder caracterizar esse movimento de cargas, nós vamos pegar aqui uma seção transversal. Então nós vamos olhar aqui um plano que corta esse sistema onde as cargas estão conduzindo. É um lugar que tem uma área que eu vou chamar de S. E aqui eu tenho cargas se movimentando. Vamos supor que eu olho durante um intervalo de tempo ΔT, quanta carga passa por aqui. Tá certo? Então, o intervalo de tempo ΔT, eu olho quanta carga passa por aqui, somo todas essas cargas, acumulo essas cargas e isso significa um valor total de carga, que eu vou chamar de ΔQ maiúsculo. É a carga total que passou por aqui, por essa janelinha, por essa seção, durante o tempo ΔT. A essa quantidade, que na verdade é como se fosse uma taxa de passagem de cargas, nós chamamos de corrente elétrica. Essa é a definição da chamada corrente elétrica. Tá certo? Então o que é corrente elétrica? É a quantidade de carga que passa por um sistema, uma seção transversal, durante um intervalo por unidade de tempo. Então essa quantidade aqui é a chamada corrente elétrica. Como a carga é coulomb e o tempo é segundos, então eu tenho coulomb por segundo, que dá o chamado ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Então essa corrente elétrica, ela vai ser expressa numa unidade que no sistema internacional, que é aquele que nós estamos escolhendo para usar, chama-se ampere. Muito bem, eu posso também pegar essa corrente e dividir
pela área da seção que eu estava analisando, isso me dá então um fluxo. Isso aqui é carga por unidade de tempo. Isso aqui é carga por unidade de tempo por unidade de área. E isso nós chamamos de J minúsculo, que é a chamada densidade de corrente. A densidade de corrente, ela obviamente é corrente por unidade de área. E muitas vezes eu pego e caracterizo o que eu estou usando, o que eu estou trabalhando com essa densidade de corrente. Então, cargas em movimento caracterizam necessariamente uma corrente elétrica. Muito bem. Tendo essa corrente elétrica, essas cargas estão se movimentando. A questão é quem está movimentando tais cargas. E, na verdade, quem está movimentando essas cargas tem que ser o campo elétrico. Então, entre dois pontos nos quais, que eu vou chamar aqui de A e B, só para simplificar. Dentre esses dois pontos, A e B, no qual as cargas, dentre os quais as cargas estão se movendo, tem que existir uma diferença de potencial, o que significa existir um campo elétrico capaz de fazer força sobre essas cargas, como eu ensinei na última aula. Essa diferença de potencial, que chama-se DDP, diferença de potencial, nós vamos dar o nome, essa diferença de potencial é VB menos VA, porque ao ponto B está associado um potencial, como eu expliquei da última vez, ao ponto A está associado um potencial, aqui tem uma diferença de potencial, e normalmente nós chamamos essa diferença de potencial de U. Então, U para nós, para não confundir com a unidade de volts, também pode ser chamada de V, é a chamada diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é a diferença entre dois. E ele não sendo zero, ela tem condição de movimentar as cargas. O que se nota é que o movimento dessas cargas, que como eu falei, não preciso mais ficar visualizando como sendo as carguinhas em movimento, isso está caracterizado por uma corrente elétrica I. Então, o que sabe-se é que esse movimento das cargas, ele vai ser tão mais intenso, vamos dizer, ele vai produzir uma corrente tão maior, quanto maior for a diferença de potencial. Tá certo? Então, nesses sistemas aqui, que são capazes, para esse sistema, capaz de conduzir carga, que nós estamos chamando de condutor, porque ele conduz carga, falei que tem os isolantes que não conduz, tá? Então o condutor que conduz carga, a gente nota que a diferença de potencial, quando ele aumenta a diferença de potencial, aumenta a corrente. Então elas são diretamente proporcionais. E essa constante de proporcionalidade, que tem uma interpretação física interessante, é chamado de resistência. Tá ok? Essa é a chamada resistência elétrica. Na verdade, essa resistência elétrica significa que eu aplico uma diferença de potencial, em média minhas cargas vão andando com uma certa velocidade, então o sistema vai tentando segurar um pouquinho. Por isso que chama resistência elétrica. R é a resistência elétrica. E a unidade dela, que é volts por ampere, é o chamado ohm. E abreviado pela letra ômega grega. Tá, então, esse R aqui, ele caracteriza um material, porque dado que alguém estabelece uma diferença de potencial, surge uma corrente, surge um movimento de cargas como consequência, tá certo? E o sistema, a resposta que a gente chama a uma diferença de potencial é uma corrente. E a relação entre a diferença de potencial e a corrente que ela produz, essas duas grandezas estão relacionadas por uma quantidade que nós chamamos de resistência elétrica, R. Tá bom? Então, R, que é a resistência elétrica do sistema, dessa porção de condutor, estabelece essa relação. E isso é uma coisa extremamente interessante, porque caracteriza um pouco os materiais que estão aqui, não é? A gente observa vários tipos de comportamento quando eu aplico uma diferença de potencial nos materiais. A primeira que a gente viu é essa que eu acabei de falar, tá certo?
nós vimos que se eu tiver um material e aplicar a diferença de potencial, então aqui imagine que eu tenho um material aqui qualquer, não sei do que ele é feito, tá bom? E nós viemos aqui e aplicamos entre seus extremos uma diferença de potencial. O que vai acontecer é que a corrente que vai surgir, ela pode ter alguns tipos de comportamento. Então vou mostrar para vocês como pode ser o comportamento da corrente que aparece no sistema versus a diferença de potencial que eu aplico, tá ok? E ela pode ter basicamente 3 comportamentos gerais. Então, no primeiro comportamento, a corrente que aparece, ela é totalmente proporcional à diferença de potencial, e isso é o que nós acabamos de ver. Escrever que U é igual a RI é como escrever que I é igual a 1 sobre R vezes U. Esses são os materiais que obedecem essa relação. Portanto, são chamados condutores ou condutores ômicos, porque obedecem essa relação, que é chamada lei de Ohm. Tá certo? Então, lei de Ohm é a lei que obedece quando isso aqui acontece. Mas, às vezes, o sistema tem assim, eu aplico uma diferença de potencial e nada acontece. É zero. Esse aqui, I é igual a zero para qualquer diferença de potencial que eu aplico. Esses são os isolantes. Eles não conduzem, não geram corrente. E tem também uma classe de material que é interessante, que eu vou aplicando, nada acontece e de repente começa a acontecer. Tá certo? Então existe aqui um campo ou uma diferença de potencial capaz de promover, a partir daquele valor, a condução, a geração de corrente, a movimentação de carga. Esses são os chamados semicondutores. Semicondutores porque é o seguinte, para um intervalo de diferença de potencial eles não conduzem, para um outro eles conduzem. Tá certo? Então esses são os comportamentos do ponto de vista de movimentação de carga que eu posso ter no meu sistema. A maioria dos materiais que nós queremos utilizar em eletricidade são condutores, tá certo? Então, nós vamos nos restringir um pouco nesse momento aos condutores que obedecem à lei que eu já havia escrito, deixa eu reescrever ela aqui, que U é igual a RI, que é a chamada lei de Ohm. A lei de Ohm, ela diz que toda vez que eu aplicar uma diferença de potencial, estabelecer um campo elétrico entre 2 pontos desse sistema, aparecerá uma corrente e a relação entre potencial aplicado e a corrente que surge é a resistência elétrica, tá certo? E isso é uma lei interessante que permite a gente fazer coisas das mais diversas. Ao invés de representar isso por uma barrinha, quando o sistema obedece a essa lei, nós substituímos, o ponto A continua aqui, o ponto B continua aqui, só que a gente representa por esse símbolo e coloca aqui em cima o valor dessa resistência. Então é comum a gente representar os materiais que têm esse comportamento por uma resistência. Não quer dizer que a resistência é um fiozinho enrolado, nem sempre. Ela pode ser qualquer coisa, mas ela tem essa característica elétrica. Portanto, nós criamos um símbolo para ela, assim como criamos símbolo para outras coisas que vocês deverão aprender no curso básico de engenharia ou de ciências exatas. Muito bem, então esse elemento ele é interessante porque a diferença de potencial faz surgir sobre ele uma corrente. Tá? Então nós aprendemos que, dado um potencial entre os pontos, a relação é essa. E isso você tem que saber porque é uma coisa importante. Muito bem. Às vezes eu tenho vários materiais entrelaçados, que surge o que dá origem ao que nós chamamos de associação de resistências.
Porque agora, a maioria dos materiais que nós vamos ver, eles têm esse comportamento. E eles podem ser associados. Quando você faz um circuito, ou quando você conecta coisas na sua casa elétrica, você está associando elementos. Então nós vamos fazer também aqui a associação dos elementos resistivos, que obedecem à lei de Ohm. Então nós vamos fazer aqui a associação de resistências. Tá bom? E essa associação de resistências, ela pode ter duas formas básicas. Ou eu pego e vou conectando uma resistência atrás da outra, no que nós chamamos de associação em série, ou ela é feito colocando essas resistências ligadas ao mesmo ponto, no que nós chamamos de associação em paralelo. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Essa primeira associação é chamada associação em série. Eu ponho uma atrás da outra e essa é paralelo. É como se uma tivesse paralelo à outra. Só que, do ponto de vista macroscópico, eu aplico uma diferença de potencial entre esses pontos, surge uma corrente, tanto aqui quanto aqui. Não é? E isso faz com que esse sistema todo se comporte como uma única resistência. Isso aqui é equivalente a uma única resistência, que é chamado resistência equivalente. Então vamos dizer que aqui eu tenho uma resistência de valor R1, aqui R2 e aqui R3. Mesma coisa aqui, R1, R2, R3. E eu vou ensinar vocês a somarem e calcular qual é a resistência equivalente dessa associação de uma forma bem simples, bem tranquila. Vamos começar com a resistência em série, tá bom? Então eu pego a resistência em série, vou fazer aqui em cima para você entender melhor. Eu apliquei uma diferença de potencial entre o ponto A e B. Então eu apliquei uma diferença de potencial entre o ponto A e B, surgiu uma corrente I, e isso equivale a ter uma resistência equivalente RE. Só que essa diferença que eu apliquei, ela tem que ser a soma, né? Porque o potencial, assim como o potencial entre pontos, vão se somando. Então isso aqui é igual a U1, que é a diferença de potencial na resistência 1, mais o 2, que seria a diferença de potencial na resistência 2, mais o 3 na resistência 3. Só que a corrente é igual em todas, então isso aqui é igual a R1I mais R2I mais R3I. A lei de Ohm vale para cada uma. Isso pode ser escrito como sendo R1 mais R2 mais R3 vezes I. E do ponto de vista de U ser igual a isso, significa que a resistência equivalente nessa associação em série é a soma das resistências. Se tivesse mais resistência, somaria mais, né? Mas aqui nós pegamos um exemplo de 3. Entendeu? Então, o mais fácil para saber a resposta de como vai ser essa associação à aplicação de uma diferença de potencial é calcular a resistência equivalente, que do ponto de vista de efeito elétrico é exatamente igual a essa combinação de resistência. Essa é a combinação em série, que é essa aqui, uma atrás da outra. Agora eu vou fazer a de paralelo. Paralelo, você vê, é diferente, porque aqui eu apliquei uma diferença de potencial, todos estão recebendo a mesma diferença de potencial. A diferença de potencial continua sendo a resistência equivalente vezes a corrente que vai passar. Só que agora, não é? O sistema que eu estou lidando é esse aqui, e isso aqui é equivalente a uma única resistência que eu vou calcular para vocês, que é chamada resistência equivalente. Agora eu tenho aqui uma corrente vindo para cá, que é I1, uma corrente vindo para cá, que é I2, e uma corrente indo para cá, que é I3. Uma coisa muito interessante de eu lembrar aqui para vocês é que, devido à conservação de cargas, eu não posso criar e destruir. Então a soma das correntes em cada ponto no circuito é sempre uma constante, tá bom? Se aqui está entrando uma corrente total I, ela se divide
de tal maneira que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Tá certo? Porque chega aqui a quantidade... Porque corrente significa carga se movimentando. Uma quantidade vai para cima, uma vem para cá, outra vem para cá. Então esse aqui é o I3, né? Pequenininho aqui, mas é o I3. Daí o que eu posso fazer é o seguinte. Cada I, agora eu olho só essa resistência. O U tem que ser igual a R1 e 1. Não é isso? Ou seja, I1 é U dividido por R1. A corrente I2, o U é o mesmo, é aplicado entre os dois pontos. Então todas essas correntes estão sujeitas à mesma diferença de potencial, não é verdade? Porque isso aqui, o resto não é como se fosse um super meio capaz de não variar a diferença de potencial. Então no 2 eu tenho I2 igual a vezes R2 igual a U, portanto I2 é igual a U sobre R2, não é? Porque vale a mesma lei para ele. Mais U sobre R3. E isso tudo mostra para mim que I é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 vezes U. Tá certo? Eu vou chamar tudo isso aqui de 1 sobre R. Então, 1 sobre R é equivalente. Não é isso? Então, isso aqui é igual a 1 sobre R equivalente U. Portanto, R equivalente, não é isso que está aqui? Ó, é a definição do R equivalente. Se eu multiplicar aqui, eu tenho U. Então, eu tenho que o R equivalente, para essa distribuição, 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E se tivesse outros, também adicionaria. Isso é chamada associação de resistores em paralelo. Tá certo? Então eu consigo calcular qual é a resistência equivalente de uma sequência de combinações de elementos capazes de conduzir a corrente obedecendo a lei de Ohm. Essa parte de correntes é fundamental para circuitos elétricos e é uma parte importante, inclusive, das engenharias, né? A engenharia tem que desenvolver formas de associar essas resistências de modo a produzir aquilo que nós precisamos, aquilo que o circuito deve fazer e que a gente espera que ele faça. Muito bem. Deixa eu fazer um exemplo, porque às vezes fica melhor. Vamos supor que eu fiz uma associação de elementos capazes de movimentar, de ter cargas em movimento, tá certo? E essa composição de elementos é dessa forma. Aqui eu tenho uma resistência de 5 ohms, aqui eu tenho uma resistência de 6 ohms, aqui eu tenho uma resistência de 4 ohms, e eu apliquei entre o ponto A e B uma diferença de potencial U, que eu vou dizer que é de 10 volts. Qual é a corrente que surge? I é igual a quanto? Então, para fazer isso, eu tenho que ver isso aqui é equivalente a quem? Tá certo? Então, a primeira coisa, eu calculo essa aqui, eu substituo essa em paralelo por uma resistência, elas estão as duas em paralelo, e a resistência equivalente, R equivalente 1, vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 4, que é igual a 24 mesmo, né? 24 dá 4, mais 6, portanto, dá 10 sobre 24. Certo? Ou seja, a resistência equivalente é igual a 2,4 ohms. Basta inverter. Então, agora, tudo isso aqui é equivalente a uma resistência de 5 ohms mais uma resistência de 2,4 ohms. Que dá quanto? Agora elas estão em série. Isso aqui é igual a uma resistência de 7,4 ohms. Tá certo? 7,4. Então, tudo isso aqui é equivalente a uma resistência de 7,4 ohms e aplicando nela
uma diferença de potencial de 10 volts, significa que U é igual a 7,4 vezes I, portanto 10 é igual a 7,4 vezes I, e a corrente que aparece é 10 dividido por 7,4 ampere. Pronto. Então eu sei qual vai ser a resposta dessa associação de condutores, né, que obedecem à lei de Ohm, portanto são resistores, ao se aplicar uma diferença de potencial. Esse é só um exemplo, tá certo? Vamos olhar agora outro aspecto da condução de corrente, que é o seguinte: quando você tem as cargas, eu já falei na primeira aula, o que movimenta são elétrons. Então, quando a gente tem as cargas se movimentando num condutor, tá certo? Então, agora eu vou representar aqui o meu sistema por uma resistência. Então, ele tem uma resistência R, foi aplicada uma diferença de potencial U. Então, aqui tem uma DDP igual a U e aparece nele uma corrente I. E nós vimos que U é igual a RI. Acontece que quando a carga passa por esse material, vamos olhar um pouquinho a nível microscópico, é como se tivesse um monte de núcleos de átomos, né? E os elétrons estão passando por esse sistema. O que acontece quando um elétron passa por esse sistema? Ele começa a colidir entre os elétrons e dos elétrons com os núcleos atômicos. Isso faz com que essa estrutura vibre, comece a chacoalhar para todo lado. O chacoalhamento dos átomos, como eu expliquei para vocês em outras aulas, é a energia térmica. Então, o que acontece? Isso gera calor. Ao passarmos corrente elétrica no material, devido a essas colisões, o movimento que é dado às cargas pelo campo elétrico, criado pela diferença de potencial, ele é consumido nessas colisões das cargas dos elétrons com os elementos que estão lá e mesmo entre os próprios elétrons. Então isso cria um sistema que vibra muito e essa vibração é calor. Então a gente diz que a passagem de corrente por um resistor gera calor. E nós temos que calcular esse calor. Então, vamos considerar aqui que nós temos esse elemento, que nós entendemos como o calor é gerado, e vamos lembrar que eu ensinei lá atrás que a energia era a diferença de potencial vezes a carga. Essa é a energia que o sistema tem, e ele não vai poder gerar mais energia do que ele tem. Então isso é igual a, obviamente, a diferença de potencial vezes a carga. Tá certo? Mas a carga total, se eu dividir tudo isso pelo tempo, eu tenho que a energia que o sistema é capaz de dissipar dividido pelo tempo que eu estou olhando, por quanto tempo, é igual a U, não muda, é a diferença de potencial que eu apliquei, vezes a carga pelo tempo. Que carga que é essa? É a carga que foi transportada. Mas a carga transportada pelo tempo é a corrente. Então isso é igual a U vezes a corrente. E a energia por tempo é o que nós chamamos de potência. Então a potência dissipada, que a gente fala, convertida em calor, ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo convertida em calor, é o produto da diferença de potencial pela corrente que ele causa. Então nós temos que adicionar aqui que a potência dissipada, vou chamar de letra P, é igual a U vezes I. E isso gera calor, aquece o material. E se aquece o material começa a irradiar. Tá certo? Então esse efeito, onde a corrente elétrica é capaz de gerar calor, e o calor depois ele volta, ele é irradiado na forma de luz, é por isso que um pedaço, quando você passa corrente num filamento, ele fica rubro, né? Porque aquece tanto e aí ele começa a irradiar radiação eletromagnética, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa é a chamada potência dissipada. Isso aqui é volts, isso aqui é ampere, volt, ampere. Isso aqui é a unidade de energia por tempo. Então isso aqui é, na verdade, a unidade de potência
é a unidade de energia, que é o joule, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Isso aqui é o que nós chamamos de watts, né? E normalmente a gente se refere à potência dissipada como watts, ou em unidades de 1000 watts, é o que nós chamamos de quilowatts. Tá certo? Esse efeito, mas agora eu posso pegar aqui, e quem que é a corrente? Eu posso olhar que U é igual a RI. Então, a potência dissipada também pode ser escrita como RI quadrado. É a mesma potência, porque as duas leis são obedecidas, né? Tenho que trabalhar sempre com esse conjunto de leis. Esse efeito de corrente elétrica causada por uma diferença de potencial, causada por um fenômeno estritamente elétrico, quando acontece na matéria, né? Aqui, devido às colisões, devido a produzir energia mecânica de chacoalhamento, chama-se efeito Joule, ou Joule. Tudo bem? A gente fala Joule, porque nós falamos na nossa língua. E esse efeito, né, o que ele significa? Ele significa que a passagem de corrente por um elemento desse tipo, resistivo, que obedece à lei de Ohm, ele gera calor. E a quantidade de calor por unidade de tempo que ele gera é essa potência que nós calculamos. Esse é um efeito extremamente importante, porque é assim que funciona a lâmpada elétrica incandescente, é assim que funciona o chuveiro da sua casa, é assim que funciona todos os aquecedores elétricos de um modo geral. Tá certo? Então, esse efeito de gerar calor a partir da eletricidade é extremamente importante. Não vai imaginar que a eletricidade é calor, não é. A eletricidade é um fenômeno elétrico. Na matéria, ao promover a propagação das cargas, ele chacoalha tudo, gera energia mecânica que dá origem ao calor através do efeito que nós chamamos de efeito Joule. Deixa eu fazer um exemplozinho aqui, que é a resistência do seu chuveiro. Vamos imaginar que isso aqui é um fio no qual eu passo corrente e a resistência do seu chuveiro. Se isso aqui fosse a resistência do seu chuveiro, ela teria que ter um valor, vamos dizer 6 ohms. Tá bom? E você vai aplicar uma diferença de potencial. Vou dizer que você aplicou 120 volts. Se você aplicou 120 volts, eu tenho que vir aqui calcular qual é a potência dissipada. Quanto de energia você tira por unidade de tempo desse sistema. E aí, então, vou pegar essa fórmula do RI quadrado, que eu apaguei aqui embaixo, mas a gente viu que a mesma potência pode ser escrita como RI quadrado, né? Basta substituir. Portanto, eu tenho R6 vezes o I quadrado. Mas quem que é o I? Bom, agora eu tenho que calcular quem que é o I. Se eu tenho 120 numa resistência de 6, o I vai ser o 120 dividido por 6, que é 20 ampere. Então aqui vai estar passando uma corrente de 20 ampere. Tá certo? Que é a divisão de 120 por 6. Então isso aqui vezes I quadrado, que é 400, e isso dá exatamente 2.400 watts. Que normalmente nós escrevemos em unidades de quilo, de 1000, que é 2,5. A cada 1000 nós chamamos de 1 quilowatts, e representado pela K vezes W. Então, normalmente o seu chuveiro é capaz de gerar alguns quilowatts. E se você calcular quanto que essa energia é capaz de aquecer por unidade de tempo a água, você vai ver que saindo de 20 graus, você é capaz de chegar em 50, 60 graus com um chuveiro que tenha essa capacidade e que passe ali uma vazão relativamente normal de uma fração de litro por segundo. Esse ponto é extremamente importante, não é? Porque essa geração de calor, ela acaba tendo aplicações diversas em diversas áreas da engenharia. Nós falamos tanto de geração de diferença de potencial, corrente e tudo isso, mas a pergunta que você deve estar fazendo aí no cantinho é: quem gera DDP? Quem gera uma diferença de potencial para poder movimentar as cargas? Não é isso? Normalmente quem gera são as baterias, as fontes, né? De um modo geral. Bateria é uma fonte, mas eu estou colocando fontes como modo geral. Então, existem elementos
que são capazes de gerar entre dois pontos onde você conecta uma diferença de potencial, portanto vão gerar corrente. Normalmente essas baterias ou essas fontes são representadas por um elemento lá do circuito que é representado dessa forma, uma barrinha grande e uma barrinha pequena. Normalmente as fontes têm polaridade, as que nós vamos trabalhar. Então, a barrinha grande é o polo positivo, que a gente chama, a barrinha pequena é o polo negativo e ela sempre gera uma corrente, de um modo geral, quando conectada a uma resistência, indo do polo positivo ao negativo externamente. Internamente é o contrário. Então, a corrente em geral flui do positivo para o negativo externo à fonte. Tá bom? E tem várias formas de se fazer isso. Quimicamente, ou produzindo arranjo de cargas que gera diferença de potencial. Existem várias formas de se criar uma diferença de potencial. Existem várias formas de se criar uma fonte capaz de gerar corrente quando conectada a um circuito. Então esse elemento é extremamente importante para a gente usar como gerador de diferença de potencial, usar como força motriz para a movimentação das cargas quando eu crio uma configuração de resistores, por exemplo. Mas isso não é tudo. Existe um outro tipo de elemento extremamente interessante, que são os capacitores. Eu não vou falar muito dos capacitores, mas vamos imaginar uma situação que é o seguinte, ó. Vamos imaginar uma situação que eu tenho duas placas metálicas bem grandes e elas foram conectadas a algum circuito. De tal maneira que você conectou no circuito, o circuito apresentou uma diferença de potencial entre esses pontos e o que aconteceu? Na verdade, a carga não pode propagar entre essas duas placas, ela precisa de meio condutor. Mas, enquanto ela não descobriu isso, ela começou, existindo uma diferença de potencial, ela começou a produzir uma corrente, tá certo? E essa corrente foi deslocando cargas, tá certo? De um lugar para outro. Deixa eu só dizer que aqui o que nós fizemos foi botar uma caixa preta aqui, que é uma espécie de fonte, mais e menos, e ela foi gerando, foi produzindo carga. Só que as cargas foram se acumulando aqui, né? Porque elas não podem passar, da mesma forma que elas saíram daqui. Então apareceu uma corrente elétrica aqui, e enquanto a diferença de potencial daqui não se igualou a essa, as cargas acharam que poderiam continuar percorrendo. Então, na verdade, aparece uma corrente que depende do tempo. Se eu fizesse um gráfico da corrente desse sistema como função do tempo, eu liguei, eu conectei, e para ligar, normalmente a gente cria um circuitinho que é assim, né? Eu vim, conectei a chavinha, então eu vim lá e conectei a chavinha. Então a chavinha estava aberta, agora está fechada. Fechando a chavinha, a corrente, imediatamente o sistema começou a transferir carga, mas ele foi percebendo que a carga vai acumulando aqui, foi ficando mais difícil, porque ele criou uma diferença de potencial. A hora que isso aqui se iguala, então não há motivo nenhum para ninguém percorrer aqui. Aí a corrente foi a zero. Então a corrente aqui que eu tenho é como função do tempo, até que o capacitor, que é o nome dessa configuração, fique totalmente carregado. Quando ele colocar uma certa quantidade de carga mais Q e menos Q aí, ele então fica contente. Nesse ponto, o que existe aqui é uma diferença de potencial, porque vai existir um campo elétrico. O campo elétrico saindo das positivas, vindo para as negativas, não é isso? Vai ter esse campo elétrico. A existência desse campo elétrico cria uma diferença de potencial, U, só que não tem mais corrente. E nós costumamos dizer que a quantidade de carga que acumulou aí, que é o Q aí, que foi a quantidade total de carga transmitida, dividido pela diferença de potencial, é o que nós chamamos de capacitância do sistema. A capacitância do sistema caracteriza um capacitor. E esse capacitor normalmente é representado em um circuito dessa forma, como duas plaquinhas, né? Duas plaquinhas onde você coloca o valor da capacitância. Isso aqui vai ser Coulomb por volts, que é o chamado Faraday.
Tá bom? Muito bem. O capacitor é um elemento extremamente importante porque ele cria transientes de corrente. Ele engana o sistema, ele faz cargas fluírem até chegar numa situação de equilíbrio, que é quando nós dizemos que o capacitor está totalmente carregado. Tá certo? Muito bem. Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos que uma diferença de potencial é capaz de fazer, em alguns materiais, cargas se movimentarem. Tá certo? E nós aprendemos que existem diversos comportamentos. O primeiro comportamento que a gente viu é um sistema que obedece à lei de Ohm, que é chamado resistor. E ele tem um valor. Então, isso aqui é o resistor. Aí depois nós vimos que para gerar uma diferença de potencial, nós às vezes temos uma fonte. Essa fonte conectada gera corrente. Normalmente aqui é o polo positivo, aqui é o negativo. E às vezes nós colocamos aqui o valor de volts de quanto ela é capaz de gerar. E vimos também um elemento interessante que é o capacitor, tá certo? Que é um cara que não deixa a carga fluir sempre. Ela deixa até acumular uma certa quantidade que depende da chamada capacitância. Esses elementos são fundamentais para a gente criar os chamados circuitos elétricos. Tá certo? Associações desses elementos permitem a gente manipular de forma diferente a corrente elétrica, dependendo do potencial aplicado, etc. E fazer misérias. Fazer o radinho funcionar, fazer a televisão funcionar e assim por diante. Tem um elemento nessa parte de condução de cargas, que eu não falei nada, que é o semicondutor. O semicondutor é uma coisa interessante, porque os elétrons estão presos, mas não estão presos, e eles vão dar origem a outros elementos que vão conduzir apenas numa direção, que vão conduzir apenas quando tem uma certa voltagem. Esses elementos, às vezes, são representados por diversos tipos de símbolos. Esse aqui é um deles, é um chamado diodo, tá certo? E ele é feito com semicondutores, e ele permite determinadas características, adição de determinadas características elétricas no sistema e assim por diante. Bem, o que nós vimos foi como que as cargas se movimentam, como que eu posso caracterizar a movimentação de cargas nos elementos diversos, o que causa essa movimentação e os efeitos que isso tem, como é o caso do efeito Joule, que gera calor quando a corrente passa por um elemento resistivo. Quando a corrente passa por um capacitor, ela simplesmente acumula a carga. E quando passa por um diodo, vai sempre haver um pouquinho de dissipação, vai conduzir num caminho ou outro. A composição desses elementos aqui, ela gera praticamente um número infinito de possibilidades que dão origem a diversos componentes eletrônicos, que dão origem a diversas possibilidades da gente montar circuito, de tal maneira que aplicando uma diferença de potencial, eu gero a corrente de uma forma que eu quero. Seja modulada, seja conduzindo numa única direção, não na outra, e assim vai. Isso dá origem aos diversos circuitos que eu posso montar com finalidades diferentes. Bom, com isso, nós fizemos um breve mesmo, passagem pelas cargas estáticas e agora pelas cargas em movimento. Até a próxima.